Você já se pegou questionando por que sente tanta dificuldade em confiar em si mesmo? Já se percebeu tentando agradar os outros a qualquer custo, mesmo quando isso te machuca? Talvez a raiz desses sentimentos esteja muito mais próxima e muito mais antiga do que você imagina. E se eu te dissesse que, sem perceber, você pode ter sido treinado desde a infância para suprimir sua verdadeira identidade, sua essência, sua autenticidade, apenas para sobreviver dentro de um ambiente familiar dominado por pais narcisistas? Este vídeo não é sobre culpar, mas sim sobre libertar. Libertar você de um ciclo silencioso e profundo que molda vidas inteiras sem que ninguém perceba. Imagine crescer ouvindo que seus sentimentos estavam errados, que sua percepção era exagerada, que suas conquistas não eram suficientes. Agora, imagine que tudo isso aconteceu em nome de um amor que, na verdade, escondia um mecanismo de controle emocional. Isso é o que Ross Rosenberg, especialista em relacionamentos disfuncionais e autor da teoria da autoabsorção patológica, descreve como a dança entre o narcisista e o codependente. Uma dança que começa na infância e cujos passos você pode estar repetindo até hoje, sem saber. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nas maneiras invisíveis e cruéis com que pais narcisistas treinam seus filhos para nunca serem eles mesmos. Vamos revelar como esses padrões se instalam como programação emocional e como afetam suas decisões, seus relacionamentos e sua autoestima na vida adulta. Prepare-se para reconhecer histórias, sentimentos e traumas que talvez você nunca tenha nomeado, mas que vivem silenciosamente dentro de você. A sua história não precisa terminar onde ela começou. O conhecimento pode ser doloroso no início, mas é também o primeiro passo para a cura. Através da visão clínica e humana de Ross Rosenberg, você vai compreender como identificar esses padrões e, mais importante, como começar a quebrá-los. Porque ser você mesmo não deveria ser um ato de coragem, mas de direito. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir pode ser o ponto de virada que você esperava há anos. Você merece se libertar do script invisível que escreveram para você, finalmente começar a escrever a sua própria história. Desde muito cedo, filhos de pais narcisistas aprendem, ainda que inconscientemente, que o amor que recebem tem condições. A criança começa a entender que ela só é aceita quando corresponde às expectativas do pai ou da mãe, e que qualquer tentativa de expressar sua verdadeira vontade, emoção ou identidade é imediatamente punida com rejeição, crítica ou silêncio emocional. Essa é a primeira armadilha. O treinamento emocional para ser uma extensão dos desejos de outra pessoa. Ross Rosenberg chama isso de abandonar o self verdadeiro, pois, para sobreviver, a criança precisa aprender a se adaptar constantemente às necessidades alheias, enterrando sua autenticidade. O narcisista parental não cria um ambiente seguro para o desenvolvimento emocional da criança. Pelo contrário, ele projeta seus próprios desejos, frustrações e identidade sobre o filho, que se torna uma espécie de espelho que deve sempre refletir aquilo que o pai ou a mãe querem ver. O problema é que nessa distorção relacional, o filho perde o direito de ser quem é. Ele aprende a se moldar, a silenciar suas opiniões, a esconder suas emoções para evitar conflito ou desprezo. Com o tempo, isso se transforma em um padrão tão natural que o indivíduo sequer percebe que está vivendo uma vida construída sobre as expectativas alheias. Um dos aspectos mais cruéis desse tipo de criação é o gaslighting emocional. Os pais narcisistas frequentemente manipulam a realidade para fazer com que o filho duvide de si mesmo. Quando a criança expressa tristeza ou frustração, por exemplo, ouve que está exagerando, que é sensível demais ou que está sendo ingrata. Esse tipo de resposta constante distorce completamente a percepção da realidade. A criança começa a acreditar que seus sentimentos são inválidos e que ela mesma é o problema.
É como viver em um labirinto emocional, onde cada saída leva de volta a dúvida e a confusão interna. Ao crescer nesse ambiente, a criança desenvolve o que Rosenberg chama de codependência por sobrevivência. Essa não é uma escolha consciente, mas uma adaptação natural ao ambiente de abuso emocional. A pessoa se torna hipervigilante, sempre tentando prever o humor do outro, sempre se antecipando às críticas e reprimindo qualquer impulso que possa causar desaprovação. Essa postura a acompanha até a vida adulta, criando relacionamentos em que ela continua a se anular, buscando a aprovação externa como forma de validação. O medo de rejeição é tão profundo que a ideia de se afirmar como indivíduo parece uma ameaça à própria existência. Com o passar dos anos, esse padrão se enraiza profundamente. A pessoa aprende a desconfiar de suas próprias emoções, decisões e percepções. Ela se torna alguém que se julga duramente, que se culpa por sentir, por querer, por existir fora das expectativas dos outros. E tudo isso começou com um condicionamento emocional diário, repetido, silencioso e muitas vezes imperceptível. A manipulação não era feita com gritos, mas com silêncio, com indiferença, com exigências sutis que moldavam a personalidade da criança como argila. Além disso, há a idealização condicional. O pai narcisista tende a valorizar o filho apenas quando ele o envergonha ou o representa bem socialmente. Boas notas, aparência impecável, comportamento exemplar. Tudo isso se torna moeda de troca para o amor parental. Quando o filho falha, o amor desaparece. Esse tipo de oscilação cria uma dependência emocional intensa, onde a criança começa a buscar perfeição como forma de evitar rejeição. Mas a perfeição nunca é suficiente, porque o problema não está no desempenho, mas no jogo emocional manipulativo criado pelos pais. Esse ciclo constante de busca por aceitação e medo de rejeição molda a autoestima de forma devastadora. Ao invés de se ver como alguém digno por quem é, o indivíduo aprende a se ver como alguém que precisa merecer constantemente o amor. E isso cria uma sede insaciável por aprovação, um vazio interno que nenhuma conquista ou validação externa consegue preencher. Ross Rosenberg destaca que esse vazio é alimentado por anos de desvalorização emocional e alienação do verdadeiro self, uma desconexão tão profunda que muitas pessoas nem conseguem nomear. Outro mecanismo de controle muito comum é a inversão de papéis, onde a criança passa a desempenhar o papel emocional do adulto. Ela cuida dos sentimentos do pai, se responsabiliza por seu bem-estar emocional, aprende a evitar problemas para não deixá-lo triste. Essa inversão é um tipo de abuso emocional extremamente danoso, pois rouba da criança o direito de viver sua infância. Ela se torna cuidadora emocional muito cedo, e isso a condiciona a negligenciar suas próprias necessidades ao longo da vida, priorizando sempre o outro. Há também o uso da vergonha como ferramenta de dominação. Pais narcisistas sabem exatamente quais botões apertar para gerar culpa e submissão. Usam comparações, piadas passivo-agressivas, olhares de reprovação ou ironias veladas para manter o filho num lugar de inferioridade emocional. A vergonha internalizada é uma das formas mais poderosas de controle, pois ela destrói a autoconfiança e torna a pessoa prisioneira de sua própria autocensura. É como carregar uma voz interna que vive dizendo: "Você nunca é bom o bastante." Muitas vezes, esse tipo de criação leva a uma desconexão emocional tão intensa que o indivíduo perde a capacidade de identificar o que sente. Ele não sabe se está triste, cansado, frustrado ou com raiva. Ele apenas sente um incômodo constante, uma angústia vaga. Isso acontece porque durante anos suas emoções foram invalidadas, reprimidas ou ridicularizadas.
O sistema emocional foi desligado para que ele pudesse sobreviver em um ambiente onde sentir era perigoso. E quando a emoção é reprimida por muito tempo, ela adoece o corpo, a mente e a alma. Outro reflexo doloroso desse condicionamento é a dificuldade em estabelecer limites. Pessoas que cresceram com pais narcisistas têm extrema dificuldade em dizer não, em se posicionar, em priorizar suas próprias necessidades. Isso acontece porque, durante toda a infância, qualquer tentativa de delimitar um espaço pessoal era punida com raiva, rejeição ou abandono emocional. Criar limites, então, se torna algo associado à perda, ao medo, à culpa. E essa falta de limites continua sabotando a vida adulta, criando relações desequilibradas e exaustivas. Mesmo quando essas pessoas percebem que algo está errado, muitas não conseguem nomear o que sentem. Isso porque os pais narcisistas também controlam a narrativa familiar. Eles constroem uma imagem pública de perfeição, a família feliz, o lar exemplar. E quem tenta romper com esse mito é imediatamente rotulado como ingrato, rebelde, exagerado. Essa distorção coletiva da realidade torna a jornada de autoconhecimento ainda mais solitária e desafiadora. O medo de ser desacreditado ou julgado faz com que muitos carreguem sua dor em silêncio por anos. Por trás de todo esse comportamento parental narcisista, existe uma incapacidade profunda de reconhecer o outro como um ser autônomo. O filho não é visto como alguém com identidade própria, mas como uma extensão emocional do pai ou da mãe. Isso rouba da criança sua individualidade, seus desejos, sua liberdade de ser. Ao invés de ser encorajado a se descobrir, ele é moldado para obedecer, para agradar, para se encaixar. Essa traição emocional silenciosa deixa cicatrizes invisíveis, mas que influenciam cada aspecto da vida adulta. Essa desconstrução do self verdadeiro é tão profunda que muitos adultos nem sabem quem são de verdade. Quando perguntados sobre seus gostos, desejos ou sonhos, hesitam. Isso acontece porque eles passaram a vida inteira vivendo pelos outros, para os outros, através dos outros. Ross Rosenberg explica que esse é um processo de alienação emocional, onde a pessoa vive com base em regras que não escolheu, em verdades que não são suas, em padrões que foram impostos desde a infância. E o pior, ela nem percebe que está presa nesse ciclo. Ao reconhecer esses padrões, o primeiro impulso é a raiva. E com razão. Perceber que você foi treinado para se perder de si mesmo é doloroso, mas também é libertador, porque agora você pode começar a questionar, a reconstruir, a se reconectar com quem você realmente é. Ross Rosenberg afirma que a cura começa pela conscientização. Quando você entende a origem do seu comportamento, pode começar a resgatar seu poder pessoal. A dor do passado não precisa definir o seu futuro. Se você chegou até aqui, saiba, não está sozinho. Milhares de pessoas passaram por experiências semelhantes. E o conhecimento é o primeiro passo rumo à liberdade emocional. No próximo bloco, vamos explorar como esses padrões continuam afetando sua vida adulta e o que você pode fazer para quebrá-los. Não perca, porque a próxima parte pode ser o início da sua reconstrução. Quando uma criança cresce sob a influência de pais narcisistas, ela não apenas aprende a esconder quem é, ela aprende que ser quem é representa perigo. Esse aprendizado silencioso e contínuo se manifesta de forma devastadora na vida adulta. A pessoa carrega consigo um sistema de crenças invisível, mas poderoso, que define como ela se relaciona consigo mesma, com os outros e com o mundo. Ross Rosenberg afirma que essas crenças distorcidas são como lentes pelas quais a realidade é vista, tornando praticamente impossível confiar nas próprias emoções, escolhas e até mesmo na própria identidade. Uma das manifestações mais comuns é a autossabotagem. Adultos que foram moldados por pais narcisistas
tendem a sabotar oportunidades, relacionamentos e conquistas porque, inconscientemente, acreditam que não merecem o sucesso ou a felicidade. Isso acontece porque o amor condicional recebido na infância se transformou em uma crença profunda de inadequação. Mesmo quando tudo está indo bem, a pessoa sente uma inquietação interna, como se algo ruim fosse acontecer, ou pior, como se ela fosse a responsável por estragar tudo. Essa ansiedade constante nasce da programação emocional de nunca ser bom o bastante. Outro reflexo direto é a extrema sensibilidade à rejeição. Qualquer crítica, por menor que seja, é percebida como uma ameaça existencial. Isso porque, durante a infância, a crítica era sinônimo de rejeição emocional ou abandono afetivo. Assim, o adulto carrega essa mesma ferida em seus relacionamentos atuais, tornando-se hipervigilante, ansioso e reativo. Ele pode se afastar de pessoas por medo de ser rejeitado ou se tornar excessivamente complacente, aceitando comportamentos abusivos apenas para manter o vínculo. A raiz de tudo isso está no medo profundo de ser excluído ou considerado inadequado. Relacionamentos amorosos são, muitas vezes, um espelho doloroso desse passado não resolvido. A pessoa tende a se atrair por parceiros que repetem a dinâmica emocional que teve com os pais. Isso pode significar escolher parceiros frios, controladores ou emocionalmente indisponíveis, justamente porque esse tipo de comportamento é familiar. Rosenberg chama essa tendência de vício relacional, a repetição inconsciente do trauma com a esperança de finalmente ser aceito. Porém, o que ocorre é uma perpetuação do sofrimento, pois a pessoa continua tentando se ajustar a alguém que jamais será capaz de vê-la de verdade. Outra característica marcante é a dificuldade em se posicionar. Pessoas que cresceram sob o domínio de pais narcisistas aprenderam que ter opiniões próprias era perigoso. Hoje, elas evitam conflitos a todo custo, muitas vezes cedendo em situações que as ferem profundamente. Essa submissão constante não é um traço de personalidade, é uma estratégia de sobrevivência. Quando você aprendeu que discordar leva à punição, seu sistema nervoso reage automaticamente com medo diante de qualquer confronto. E isso torna impossível estabelecer relacionamentos saudáveis e equilibrados. Além disso, existe uma dificuldade gigantesca em identificar as próprias necessidades. Muitos adultos, criados por narcisistas, simplesmente não sabem o que querem. Eles foram ensinados a observar e responder às necessidades dos outros, e não às próprias. Isso gera um sentimento crônico de vazio, de desconexão, de viver no automático. A vida se transforma em uma série de obrigações, expectativas e tarefas, mas sem propósito real. O self verdadeiro está tão soterrado sob camadas de condicionamento que parece inacessível. E isso gera depressão, ansiedade e um sentimento constante de frustração. Outro ponto crucial é o medo da vulnerabilidade. Quando seus sentimentos foram ridicularizados ou ignorados na infância, você aprende que mostrar emoções é perigoso. Como adulto, isso se traduz em uma postura fria, fechada ou controladora. A pessoa evita intimidade emocional porque isso a expõe a um tipo de dor que já conhece bem. Rosenberg destaca que, embora a vulnerabilidade seja a ponte para conexões autênticas, pessoas marcadas por relacionamentos narcisistas veem a entrega emocional como um risco inaceitável e acabam se isolando, mesmo desejando conexão. O perfeccionismo é outro traço recorrente. O adulto tenta ser impecável em tudo, no trabalho, nos relacionamentos, na aparência, porque no fundo acredita que qualquer erro é uma prova de que ele é indigno de amor.
Esse perfeccionismo não é sobre excelência, mas sobre sobrevivência emocional. É uma tentativa desesperada de controlar a percepção dos outros e evitar qualquer crítica, mas o custo disso é altíssimo. Exaustão, rigidez, autocrítica impiedosa e, muitas vezes, o colapso emocional. O perfeccionismo, nesse caso, é a armadura que protege um coração profundamente ferido. Outra consequência silenciosa, mas devastadora, é o medo de ser visto. Parece contraditório, afinal, todos queremos ser reconhecidos. Mas quem foi treinado a esconder quem é, tem pavor de se expor. Mostrar suas ideias, seus talentos, seus sentimentos pode acionar memórias profundas de punição, ridicularização ou humilhação. Por isso, muitos adultos que cresceram com pais narcisistas preferem se esconder, manter uma vida discreta, evitar qualquer tipo de protagonismo. Eles acreditam, ainda que inconscientemente, que brilhar é perigoso, que aparecer é o primeiro passo para ser destruído. Em ambientes profissionais, isso se reflete em dificuldade de assumir liderança, de se valorizar financeiramente ou de defender suas ideias. A pessoa pode ser extremamente competente, mas vive se diminuindo, se sabotando, aceitando menos do que merece. Essa postura está enraizada na narrativa interna criada na infância. Você não é importante, você só tem valor se agradar. Você não é suficiente. Enquanto essa narrativa não for questionada, o adulto continuará vivendo abaixo de seu potencial, sentindo que algo está sempre faltando, mesmo quando tudo parece estar certo do lado de fora. Outro padrão muito comum é o excesso de empatia. Sim, isso mesmo, o excesso. Pessoas que cresceram com pais narcisistas costumam ser hipersensíveis às emoções alheias, muitas vezes priorizando o bem-estar dos outros em detrimento do próprio. Isso acontece porque, na infância, a sobrevivência emocional dependia da capacidade de ler o humor dos pais e se adaptar a ele. Hoje, esse radar emocional ainda está ativado e a pessoa acaba se envolvendo em relações onde dá demais, cuida demais, se entrega demais e raramente recebe na mesma medida. Isso gera esgotamento, frustração e ressentimento. Há também um medo constante de tomar decisões. Quando sua autonomia foi sufocada desde pequeno, decidir qualquer coisa se torna um desafio. A pessoa vive em dúvida, buscando aprovação, perguntando aos outros o que fazer. Esse medo de errar paralisa, bloqueia o crescimento e impede a construção de uma vida autêntica. Ross Rosenberg destaca que para essas pessoas o simples ato de escolher pode gerar ansiedade extrema, porque cada escolha é acompanhada pelo fantasma da reprovação, da culpa e do castigo emocional que receberam ao tentar se expressar na infância. Muitas vezes, esse adulto também carrega uma dor profunda relacionada à própria identidade. Ele pode ter dificuldade de saber o que realmente gosta, quais são seus valores, suas paixões, seus limites. Isso acontece porque sua personalidade foi moldada para agradar, não para existir de forma autônoma. O processo de autodescoberta, nesse caso, é um desafio imenso, mas também uma oportunidade poderosa de reconstrução. O que foi aprendido pode ser desaprendido. E o que foi perdido pode ser reencontrado. Esse processo de cura exige coragem e compaixão. Coragem para encarar as verdades dolorosas da infância e compaixão para acolher a criança ferida que ainda vive dentro de você. Ross Rosenberg ressalta que a recuperação de uma infância marcada por pais narcisistas começa com o reconhecimento da dor. É preciso nomear o que aconteceu, entender o impacto disso em sua vida atual e, aos poucos, reconstruir a conexão com seu self verdadeiro. Esse não é um caminho linear, mas é profundamente libertador. No próximo bloco, vamos entender como iniciar o processo de cura,
Quais passos concretos você pode dar para romper esse ciclo, restaurar sua autoestima e recuperar sua identidade? Fique comigo, porque o que vem a seguir pode ser o início da sua libertação emocional. O processo de cura para quem cresceu sob a influência destrutiva de pais narcisistas é profundo, desafiador e, ao mesmo tempo, absolutamente transformador. É como acordar de um transe emocional que durou a vida inteira. Ross Rosenberg afirma que esse despertar começa com a consciência. Perceber que o problema não está em você, mas no sistema disfuncional em que você foi inserido sem escolha. Quando essa luz se acende, tudo começa a mudar. Porque o primeiro passo para a liberdade emocional é entender que você foi condicionado a se abandonar para sobreviver. Identificar esse condicionamento é fundamental. Você precisa observar, com honestidade e sem julgamentos, quais padrões está repetindo. Está sempre dizendo sim quando quer dizer não? Sente culpa por colocar suas necessidades em primeiro lugar? Vive buscando aprovação? Esses comportamentos não surgiram do nada. Eles foram implantados dia após dia por uma dinâmica emocional disfuncional. E quando você começa a nomeá-los, está, na verdade, recuperando o controle sobre a própria história. É nesse ponto que a verdadeira jornada de autoconhecimento começa. A escrita terapêutica pode ser uma poderosa aliada nesse processo. Escrever sobre sua infância, seus sentimentos, seus gatilhos atuais, ajuda a criar conexões entre o passado e o presente. Quando você coloca no papel experiências que antes pareciam confusas, começa a organizar internamente aquilo que estava desestruturado. E mais, começa a dar voz à sua história, algo que provavelmente nunca foi permitido. Pais narcisistas não apenas manipulam os filhos emocionalmente, como também controlam a narrativa familiar. Reescrever essa narrativa é um ato de resgate da própria identidade. A psicoterapia, especialmente com profissionais que compreendem o narcisismo e a codependência, é essencial. O suporte terapêutico permite que você se veja por outros olhos, olhos que não julgam, não exigem, não manipulam. Ross Rosenberg destaca a importância do vínculo terapêutico seguro como ferramenta de reconstrução emocional. Ao vivenciar uma relação onde você é ouvido, validado e respeitado, você começa a internalizar a ideia de que merece isso em todas as áreas da vida. A cura não acontece apenas no pensamento, ela acontece também no sentir, no experimentar relações saudáveis. Outro ponto crucial é o resgate da autonomia. Isso significa aprender a tomar decisões por si mesmo, mesmo que no início pareça assustador. Comece com pequenas escolhas: o que você quer comer, com quem quer passar seu tempo, quais projetos quer priorizar. Ao tomar essas decisões, você começa a reconstruir sua conexão com suas próprias vontades, algo que foi apagado por anos. Esse processo precisa ser gradual, respeitoso e livre de autocrítica. Cada escolha autêntica é um passo na direção de sua identidade verdadeira. Estabelecer limites saudáveis também é uma etapa essencial. E aqui não falamos apenas de dizer não, mas de entender que você tem direito a um espaço emocional próprio. Limites protegem sua energia, sua sanidade, sua identidade. Para quem foi criado por pais narcisistas, isso pode parecer egoísmo. Mas não é. É amor próprio. Ross Rosenberg afirma que pessoas codependentes precisam aprender a priorizar a si mesmas sem culpa, pois isso é parte da cura. E isso só acontece quando você entende que suas necessidades são legítimas e que sua dor importa. Reconhecer e acolher a raiva é parte do processo. A raiva é uma emoção que muitas vezes foi reprimida porque era errada, feia ou perigosa. Mas, na verdade, ela é uma bússola. Ela aponta para onde você foi ferido, para onde seus limites foram ultrapassados. Permitir-se sentir raiva
de forma consciente e segura, é resgatar uma parte de si que foi silenciada. Não se trata de viver na raiva, mas de usá-la como combustível para transformar sua dor em força, sua indignação em ação, seu passado em aprendizado. A construção de uma rede de apoio é fundamental. Buscar grupos de pessoas que passaram por experiências semelhantes pode trazer alívio e pertencimento. A dor compartilhada se torna menos pesada e o apoio mútuo fortalece a jornada. Muitas vezes, quem cresceu com pais narcisistas sente que está sozinho, que sua história é única. Mas ao ouvir outras histórias, percebe que existe um padrão e, mais importante, existe saída. A validação vinda de quem entende sua dor é um bálsamo poderoso. Outro aspecto importante é a prática diária de autoafirmação. Repita para si mesmo todos os dias: meus sentimentos são válidos. Eu tenho o direito de existir como sou. Eu não preciso me moldar para ser amado. Essas frases parecem simples, mas atuam como antídotos contra anos de programação negativa. Elas ajudam a reprogramar seu sistema de crenças, substituindo as mensagens destrutivas do passado por verdades restauradoras. E com o tempo, essa prática começa a mudar a forma como você se enxerga. Aprender a lidar com a culpa é uma etapa delicada. A culpa é uma das armas favoritas de pais narcisistas. Ela foi plantada em você para mantê-lo preso. Sempre que tentava se distanciar, vinha a culpa. Sempre que pensava em se priorizar, vinha a culpa. Mas essa culpa não é sua, é uma armadilha emocional. Comece a questioná-la. Essa culpa é justa ou foi condicionada? Essa decisão me prejudica ou apenas incomoda quem se acostumou a me controlar? Essas perguntas ajudam a separar o que é seu do que foi imposto a você. A espiritualidade, para muitas pessoas, também se torna um caminho de cura. Não precisa ser uma religião específica, mas sim uma conexão com algo maior que você, seja a natureza, a arte, a meditação ou a própria energia vital. Essa conexão ajuda a lembrar que você é mais do que sua dor, mais do que sua história, mais do que os papéis que te deram. Você é uma alma em processo de cura. E esse sentido maior pode ser um alicerce nos dias difíceis, uma âncora quando tudo parecer escuro demais. Recuperar hobbies, paixões e expressões criativas é outra forma de reconstruir o self. Pais narcisistas tendem a minimizar ou ridicularizar os interesses dos filhos. Redescobrir o prazer de pintar, dançar, escrever, tocar um instrumento ou simplesmente brincar é uma forma de reencontrar partes de si que foram abandonadas. Essas atividades não precisam de propósito além de te fazerem sentir vivo. E é nesse sentir que mora a essência de quem você é. Um passo transformador é aprender a se perdoar, não por ter acreditado nas mentiras dos seus pais. Isso era tudo o que você conhecia. Mas por todas as vezes em que, por medo, você se calou, se traiu, se escondeu. O perdão não é uma absolvição, é um acolhimento. É dizer para si mesmo: eu fiz o melhor que pude com as ferramentas que tinha, e agora, com consciência, você pode fazer diferente. Esse autoacolhimento é o que transforma dor em sabedoria. Por fim, lembre-se de que a cura não é um destino, é um caminho. Haverá dias de avanço e dias de queda, mas cada passo conta. Cada tomada de consciência, cada limite colocado, cada lágrima acolhida, cada escolha feita a partir do seu verdadeiro eu é um ato de libertação. Ross Rosenberg ensina que a recuperação emocional é como reconstruir uma casa, tijolo por tijolo, com paciência, com consistência, com amor. No próximo bloco, vamos aprofundar a jornada. Como criar relacionamentos saudáveis após uma infância com pais narcisistas? Como confiar, amar e se permitir novamente? Fique comigo, porque a reconstrução do self é só o começo de uma nova forma de viver.
Depois de anos sendo condicionado a se moldar, a se calar e a viver em função da aprovação alheia, criar relacionamentos saudáveis pode parecer uma missão impossível. Mas a verdade é que é possível, sim, e necessário. Para Ross Rosenberg, a cura definitiva só acontece quando você começa a se relacionar a partir do seu verdadeiro eu, e não mais da identidade que foi forjado a carregar. Isso significa abandonar padrões antigos, reconhecer os próprios gatilhos e, o mais difícil de tudo, se permitir ser vulnerável de forma segura e consciente. O primeiro passo para criar relações saudáveis é compreender o que não é saudável. Parece óbvio, mas para quem cresceu com pais narcisistas, o caos emocional se tornou o normal. Você se acostumou a relações baseadas em controle, manipulação e desequilíbrio. Identificar isso exige muita coragem. É necessário revisar amizades, relacionamentos amorosos e até vínculos familiares. Quais dessas relações te fortalecem? Quais te drenam? Quais respeitam seus limites? Quais repetem a mesma dor de sempre? Essa análise não é sobre cortar pessoas de forma impulsiva, mas sobre entender que você não precisa mais viver sob dinâmicas que te machucam. A segunda etapa é aprender a reconhecer os próprios limites. Relações saudáveis são construídas a partir de fronteiras claras. Isso não significa afastamento, mas respeito mútuo. Quando você diz "isso me machuca" e o outro te ouve, valida e ajusta, você está em uma relação segura. Mas quando sua dor é ignorada, minimizada ou usada contra você, é sinal de que algo está errado. Ross Rosenberg destaca que a habilidade de impor limites é um marco de recuperação emocional. Ela mostra que você já não está mais disposto a se abandonar para manter ninguém por perto. Outro aspecto essencial é a comunicação autêntica. Pessoas que foram treinadas a agradar geralmente não falam o que sentem, apenas o que acham que o outro quer ouvir. Elas se anulam, se moldam e, aos poucos, se perdem. Aprender a expressar o que você pensa, sente e precisa é libertador. Sim, no início dá medo. A voz pode tremer, o coração pode disparar, mas com o tempo essa prática fortalece sua identidade e filtra quem realmente merece estar ao seu lado. Quem não respeita sua verdade não tem espaço na sua nova jornada. Construir confiança também é um processo delicado. Depois de ser traído emocionalmente por quem deveria te proteger, confiar se torna um desafio gigantesco. Mas é importante lembrar: confiar não é se jogar no escuro, é observar com calma quem demonstra consistência, respeito e empatia. A confiança nasce da convivência. Você não precisa correr, não precisa se forçar. Apenas esteja presente, permita que o outro te conheça aos poucos e, mais importante ainda, se observe como você se sente ao lado dessa pessoa. Confortável? Tenso? Em paz? Seu corpo sempre te dará pistas. O amor saudável é calmo, e isso pode parecer estranho para quem só conheceu amor com dor. Quando um relacionamento é respeitoso, gentil, estável, muitas vezes o primeiro impulso é desconfiar. Será que isso é real? Será que não vai virar contra mim? Esses pensamentos não significam que o amor saudável não é para você. Eles apenas indicam que você ainda está se adaptando ao novo. Permita-se sentir, mesmo que pareça estranho. Porque o amor de verdade não te sufoca, não te diminui, não te manipula. Ele te expande, te apoia, te acolhe. Outra mudança necessária é sair do papel de salvador. Muitas pessoas codependentes desenvolvem um senso de responsabilidade exagerado pelos outros. Sentem que precisam consertar, curar, proteger, mas isso é apenas uma repetição da infância, onde você era emocionalmente responsável por seus pais. Em relacionamentos adultos, essa dinâmica é insustentável. Você não é responsável pela cura de ninguém. Pode apoiar? Sim. Pode estar junto? Claro. Mas sem se anular. Relações maduras são construídas entre duas pessoas inteiras e não entre um salvador e alguém ferido.
É fundamental também aprender a reconhecer e valorizar sinais de reciprocidade. Durante muito tempo, você talvez tenha se contentado com migalhas emocionais, uma atenção esporádica, um gesto de carinho aqui e ali. Mas agora, sua régua precisa mudar. Comece a observar. Essa pessoa também se importa? Também ouve? Também se compromete? Relações unilaterais são cansativas e você não precisa mais se provar para ser amado. O amor de verdade acontece na troca, no equilíbrio, na presença mútua. Qualquer coisa diferente disso é apenas mais uma repetição do trauma antigo. Cultivar o auto-amor também é uma parte inseparável dessa jornada. Ross Rosenberg afirma que ninguém pode te dar o amor que você mesmo se recusa a oferecer. E isso começa nas pequenas ações. Se alimentar bem, dormir, descansar, rir, dizer não quando necessário, buscar prazer, respeitar seus ciclos. Quando você começa a se tratar com o mesmo cuidado que ofereceu a tantos outros, um novo mundo se abre. Você descobre que a pessoa mais importante da sua vida é você. E que cuidar de si não é egoísmo, é reparação histórica. Evitar a idealização também é um desafio. Quem cresceu com pais narcisistas aprendeu a idealizar o amor, a imaginar que, se fizer tudo certo, será amado. Mas isso só te prende em relações desequilibradas. É preciso ver o outro como ele é, com falhas, limites, imperfeições. E decidir se vale a pena estar ao lado dessa pessoa, com base em quem ela realmente é, não em quem você espera que ela se torne. A idealização é um vício emocional e combatê-la exige presença, discernimento e muita honestidade consigo mesmo. Buscar relações fora do padrão também pode ser libertador. Talvez você sempre tenha se relacionado com pessoas dominadoras, frias ou emocionalmente ausentes, porque esse era o padrão familiar. Mas existem outros tipos de amor. Existem pessoas empáticas, disponíveis, afetuosas. Para isso, é preciso ampliar seu campo emocional, sair do automático, experimentar. Isso não significa se expor a qualquer um, mas estar aberto ao novo. O que você conheceu como normal pode ter sido apenas familiar e não saudável. Que tal redefinir o que amor significa para você? Reconstruir a confiança na sua própria intuição é parte fundamental desse processo. Durante anos, você aprendeu a desconfiar de seus sentimentos. Agora é hora de se reconectar com sua sabedoria interior. Quando algo parecer errado, escute. Quando algo parecer certo, permita. Sua intuição é uma aliada, não um inimigo. Ross Rosenberg ressalta que a recuperação da autoconfiança passa necessariamente pelo resgate da escuta interna. Você sabe o que precisa, você sente. Basta dar espaço para essa voz que por tanto tempo foi silenciada. Outra chave está na paciência. Relacionamentos saudáveis não são construídos da noite para o dia. Eles são cultivados, regados, ajustados. Haverá erros, mal-entendidos, momentos difíceis. Mas a diferença é que agora você tem ferramentas. Você sabe o que não quer, sabe o que merece, sabe como se proteger. E mais importante ainda, sabe que não precisa aceitar menos do que isso. Essa nova consciência é o seu escudo e também seu mapa. Confie nele. E sim, haverá recaídas. Você pode se ver, em certos momentos, voltando a padrões antigos, tentando agradar demais, aceitando migalhas, se calando. Mas agora você sabe o que está fazendo, e só o fato de perceber já é uma vitória. A cura não exige perfeição, exige consciência, e com o tempo esses momentos de recaída se tornam cada vez mais raros. Você aprende, se ajusta, se fortalece e continua. Sempre. Chegar até aqui já é uma prova do quanto você está comprometido com sua libertação. A jornada até este ponto foi longa, profunda e corajosa, mas ainda há um passo crucial:
romper de forma definitiva com o ciclo de condicionamento e recuperar a sua identidade autêntica. Ross Rosenberg ensina que esse é o ponto de virada onde o sobrevivente deixa de apenas reagir à dor do passado e começa, finalmente, a viver com liberdade e propósito. Esse rompimento não acontece com uma única decisão. Ele é construído por escolhas diárias que afirmam: eu sou suficiente como sou, eu mereço existir. Romper o ciclo não significa, necessariamente, cortar todos os laços com seus pais ou com quem te feriu. Mas sim, cortar o vínculo emocional que ainda te prende à necessidade de validação, aprovação e reconhecimento dessas figuras. É entender que você não precisa mais tentar provar nada para ninguém. O que foi feito contra você não define quem você é. Romper o ciclo é escolher deixar de viver a partir da dor e passar a viver a partir da sua verdade. Isso não é um ato de rebeldia, é um ato de amor próprio e dignidade emocional. Esse processo envolve um luto real. O luto da infância que você merecia, da família que não teve, do amor que não recebeu. Negar esse luto apenas prolonga o sofrimento. Permitir-se senti-lo é um passo essencial para se libertar. Chorar por essa perda não é fraqueza, é maturidade emocional. É como se, pela primeira vez, você olhasse para aquela criança ferida e dissesse: eu vejo você, eu sinto sua dor, e agora eu vou te proteger. E isso é reconectar-se com o seu self verdadeiro. É deixar de sobreviver para começar a viver de verdade. Reestruturar a sua identidade passa também por um processo de reconstrução narrativa. Durante anos, a história da sua vida foi contada por outros, e quase sempre de forma distorcida. Seus sentimentos foram desacreditados, suas memórias questionadas, sua realidade minimizada. Agora, você tem o poder de reescrever essa história. Dizer: eu fui ferido, mas não estou quebrado. Eu fui silenciado, mas hoje posso falar. Eu fui apagado, mas estou me reconectando. Essa nova narrativa é o alicerce da sua nova identidade. Firme, inteira, autêntica. Comece a criar rituais que afirmem essa nova fase. Pode ser um diário, uma tatuagem, uma caminhada, uma música, um mantra. Pequenos símbolos que te lembrem todos os dias que você está construindo uma vida que é sua e não mais uma réplica da prisão emocional que te ensinaram a chamar de amor. Esses rituais não precisam fazer sentido para os outros, eles precisam fazer sentido para você. São como âncoras que te conectam ao presente, ao seu progresso, à sua liberdade. Revisitar suas raízes com uma nova consciência também é parte do processo. Você pode olhar para sua história sem se afundar nela. Pode lembrar do que viveu sem deixar que isso te defina. Ross Rosenberg ensina que o verdadeiro poder está em transformar a dor em combustível para a evolução. Você não precisa esquecer o que aconteceu, mas pode sim escolher o que fazer com isso. Pode usar tudo o que aprendeu para construir algo novo, algo seu, algo livre de máscaras e armaduras. Assumir a responsabilidade pela sua vida é o ápice da recuperação. E isso não significa se culpar pelo que viveu, mas sim assumir o controle sobre quem você decide ser a partir de agora. Você não é mais aquela criança vulnerável e dependente. Hoje você tem consciência, voz, escolhas. Hoje você pode escolher se afastar de relações abusivas, pode escolher cuidar de si, pode escolher amar-se com a intensidade que sempre mereceu. A responsabilidade assusta no começo, mas depois se revela como a maior das liberdades. Outro passo vital é começar a criar, sim criar. Criar projetos, ideias, caminhos, conexões. O narcisismo parental sufoca a criatividade porque exige obediência, perfeição, controle. Quando você começa a se expressar, você está rompendo com essa prisão. Escrever, cantar, pintar, montar algo, trabalhar com o que ama, tudo isso é cura em ação,
porque cada ato criativo afirma sua existência como ser único, livre e suficiente. E a criatividade, como ensina Rosenberg, é uma ponte direta com o seu self autêntico. Cuidar do corpo também é um ato político e espiritual nessa jornada. Quando você passou a vida se ignorando, aprender a se alimentar bem, a se movimentar, a descansar, a respirar, é uma forma de dizer: eu importo. Não estamos falando de estética, estamos falando de presença. O corpo carrega todas as memórias emocionais do trauma. Ao cuidar dele com gentileza e constância, você ajuda a dissolver essas marcas. E mais, você constrói uma casa interna segura, algo que talvez nunca tenha tido externamente. Ao longo dessa jornada, haverá momentos de recaída emocional. Dúvidas, medos, saudade, até da dor antiga. Mas agora você sabe que isso faz parte. Que não é regressão, é processo. A diferença é que hoje você tem consciência, ferramentas e, principalmente, escolha. E isso muda tudo. Você pode cair, mas sabe como levantar. Você pode sentir dor, mas sabe como acolhê-la. Você pode se perder por um momento, mas já não se abandona. E isso é a vitória definitiva sobre o condicionamento narcisista. Por fim, vem o momento mais poderoso de todos: viver. Viver com autenticidade, com prazer, com conexão. Permitir-se rir alto, descansar, amar, experimentar, errar, acertar, crescer. Viver sem pedir permissão para existir. Isso é a libertação verdadeira. Isso é romper com tudo o que te ensinaram para ser o que te impuseram. Isso é ser, enfim, você mesmo, sem medo, sem culpa, sem vergonha. Porque ser você não é um erro a ser corrigido, é um direito que precisa ser protegido. Agora, desenvolva a finalização do roteiro, garantindo que o encerramento seja poderoso e memorável. Você passou a vida toda tentando se encaixar, tentando ser quem esperavam que você fosse. Carregou pesos que nunca foram seus, se calou quando queria gritar, se escondeu para evitar rejeição. Mas agora, tudo isso pode mudar. Agora, você tem nas mãos a chave para se libertar do roteiro invisível que escreveram para a sua vida. A partir de hoje, você pode começar a escrever a sua própria história, com suas palavras, seus desejos, sua verdade. Isso não é um sonho, é uma decisão, e você está pronto. Não importa o quanto tentaram te convencer de que ser você era errado. Não importa quantas vezes minimizaram sua dor, desacreditaram seus sentimentos, desvalorizaram sua essência. A sua existência é válida, a sua verdade importa, e o seu processo de cura não precisa de permissão de ninguém. Hoje, você tem o direito e o poder de se colocar em primeiro lugar, de se cuidar, de se proteger, de se amar. Isso é revolução. Isso é renascimento. Lembre-se, romper com pais narcisistas não é um ato de ódio, é um ato de amor. Amor por você, amor pela sua paz, amor pela sua liberdade. Quando você se afasta da dor, não está traindo ninguém, está escolhendo viver. E você merece viver. Você merece acordar sem medo, se olhar no espelho com orgulho, construir relações onde é visto, ouvido e respeitado. Você merece tudo o que te negaram, e pode sim começar a conquistar isso agora. O que te ensinaram sobre amor, sobre você, sobre a vida, não é a única verdade. Você pode aprender tudo de novo. Pode se reconstruir com paciência, com firmeza, com autenticidade. Cada passo que você dá nessa direção, por menor que pareça, é um ato de cura. Você já não precisa mais se esconder. Você já não precisa mais mendigar migalhas emocionais. Você pode, enfim, ser inteiro. E isso é mais do que possível. É necessário. Se esse conteúdo te tocou, se você se identificou com essa jornada, eu te convido a dar um próximo passo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e deixe nos comentários o que mais te marcou nesse processo.
Sua história pode inspirar outras pessoas que ainda estão presas no silêncio. Vamos juntos construir um espaço seguro, de acolhimento, de verdade, porque ninguém merece passar a vida inteira tentando ser quem não é, e você já esperou tempo demais para ser quem sempre foi, você mesmo.